Olha só que interessante, como é que um fundo de investimento, que à primeira vista parece super comum, consegue entregar um retorno assim extraordinário, de 56% em um único ano. A gente vai mergulhar nessa história para entender como uma verdadeira jogada de mestre transformou um problema de mercado num lucro espetacular. Pois é, a resposta está bem no coração do agronegócio brasileiro. E numa manobra que foi, assim, muito inteligente. Ela basicamente identificou uma falha no mercado e a transformou numa oportunidade de ouro para os seus investidores. Certo. Para a gente entender essa jogada, primeiro a gente precisa conhecer o campo de jogo, né? E esse campo é o agronegócio. E no centro de tudo isso está o Fiagro. Dá para pensar nele como um cofrinho gigante, sabe? Onde vários investidores colocam dinheiro para financiar especificamente tudo que tem a ver com o agro. É o veículo que torna essa história toda possível. E esse aqui é o nosso protagonista, o fundo BTAG-11. A missão dele é dupla. Por um lado, gerar crescimento do capital no longo prazo e, ao mesmo tempo, pagar dividendos todo mês para os seus investidores. E tudo isso apostando no grande motor da nossa economia, que é o agronegócio. Bom, mas aí lá no início de 2025, os gestores do fundo se depararam com um belo de um quebra-cabeça. Uma anomalia no mercado. E olha só qual era a anomalia. Cada cota do fundo valia, com base nos seus ativos reais, R$ 100. Só que lá na Bolsa de Valores o mercado estava vendendo essa mesmíssima cota por apenas R$ 82. Isso cria um buraco, uma lacuna de 18% entre o preço e o valor real. E o que parecia um problemão era, na verdade, uma porta entreaberta. Para uma gestão atenta, essa diferença de preço não era um bug, era um feature, era um convite para destravar esse valor que estava ali, escondido. E foi exatamente aí que, em vez de só sentar e esperar, a gestão decidiu fazer uma jogada bem ousada, baseada numa filosofia de investimento muito específica. Eles se inspiraram num conceito do investidor Howard Marks, chamado pensamento de segundo nível. A ideia é até que simples. O pensamento comum, o de primeiro nível, vê o preço baixo e já entra em pânico. Já o pensamento de segundo nível olha para esse mesmo preço baixo e se pergunta: ok, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Então, qual foi a grande jogada? Em vez de ficar esperando o mercado corrigir o preço, a gestão partiu para a ação. Eles anunciaram uma amortização extraordinária. O nome parece complicado, mas é só devolver uma parte do dinheiro do fundo direto para os investidores. E aqui está a genialidade. Eles pagaram com base no valor real, de R$ 100, e não no preço de mercado, de 82. O resultado disso? Um ganho instantâneo na veia de 22% para os cotistas. O ponto central é esse, sabe? Não foi um movimento passivo, foi uma intervenção direta, calculada, uma ação proativa para garantir que o valor real dos ativos fosse parar de fato no bolso de quem investia. Agora, vamos para a parte que todo mundo estava esperando. Será que essa estratégia ousada realmente deu certo? Vamos ver os números. E que resultado, hein? Um retorno total de 56,6% em 2025. É um desempenho absolutamente notável, que foi impulsionado por essa decisão estratégica lá no comecinho do ano. O efeito foi imediato. O preço da cota que estava lá embaixo deu um salto gigantesco em fevereiro, logo depois do anúncio da tal amortização. Basicamente, o mercado foi forçado a reconhecer o valor real que a gestão tinha acabado de destravar. E o mais impressionante, esse ganho extraordinário não veio às custas da estabilidade, não. O fundo continuou pagando seus dividendos mensais, direitinho, de forma consistente, provando que era possível ter o melhor dos dois mundos. E quando a gente compara o BTG-11 com a concorrência? O desempenho dele não foi só forte. Ele ficou no pódio, superando a grande maioria dos seus pares e se consolidando como uma referência no setor. Certo, mas o que a gente pode aprender com isso tudo? Qual é a lição maior por trás dessa história de sucesso? A gente vê que o sucesso não veio do acaso. Ele foi construído em cima de 4 pilares: disciplina para analisar os fatos, paciência para esperar o momento certo de agir, a criatividade do tal pensamento de segundo nível para enxergar o que mais ninguém via e um foco total em resultados de longo prazo. E essa estratégia toda se mostrou ainda mais genial por causa do cenário econômico da época. Com juros altos, o mercado procurava desesperadamente por valor real e renda consistente. E foi exatamente isso que o BTAG-11 entregou com essa manobra. No fim das contas, tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né?
Talvez no mundo dos investimentos, o maior risco não seja a volatilidade do mercado, mas sim a nossa própria incapacidade de enxergar o valor que muitas vezes está bem ali, na nossa frente.